Bom, vamos ao primeiro exercício. Em uma progressão aritmética de 5 termos, o primeiro termo 5, a soma dos quadrados dos 3 primeiros termos é igual à soma dos quadrados dos 2 últimos termos. O maior valor possível para o último termo dessa progressão aritmética é... Bom, você deve se lembrar, quem assistiu a aula, que a gente tem ali um bloquinho de anotações. Eu falo que no primeiro momento vocês usam para entender o exercício, mas depois vocês têm que decorar. Então vou colocar ela aqui do lado só para mostrar como que a gente usa. Eu basicamente coloquei duas fórmulas ali para vocês referentes a PA, que é a progressão aritmética. A do termo geral, que diz que AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, a gente usa bastante. E a segunda que usa em alguns exercícios, quando eu precisar ou tiver informação sobre a soma dos N termos de uma PA. Bom, aqui eu já adianto, nós vamos usar mais essa primeira mesmo. Então vamos lá. Ele diz que a progressão aritmética de 5 termos, o primeiro termo é o 5. Então eu já vou fazer essa anotação aqui do lado e escrever que A1 é igual a 5. Além disso, ele fala que a soma dos quadrados dos 3 primeiros é igual à soma dos quadrados dos 2 últimos. Então, se eu chamar essa minha sequência de A1, A2, A3, A4 e A5, essa frase está me dizendo que se eu pegar ali, fizer o quadrado do primeiro, mais o do segundo, mais o do terceiro, ou seja, a soma dos quadrados dos 3 primeiros, isso deverá ser igual à soma dos quadrados dos 2 últimos. A4 ao quadrado mais A5 ao quadrado. Acontece que, por enquanto, eu só tenho o valor de A1. Né? Eu teria várias variáveis aqui. Bom, também sabemos, pela fórmula do termo geral, que possuindo A1, eu consigo escrever todos eles em termo da razão. Porque o outro termo N, nós sabemos, né, a posição que ele ocupa. Então, ficaria assim. Meu A2, então, seria o próprio A1, que é 5, mais N menos 1. Então, 2 menos 1, que é 1, vezes R. Então, meu A2 seria 5 mais R. Eu vou fazer isso até o A5. O que seria meu A3? O A1, que é 5, mais 3 menos 1, que dá 2, vezes R. O meu A4, o A1, que é 5, mais 4 menos 1, que é 3, vezes R. E, finalmente, meu A5 seria o A1, que é 5, mais 5 menos 1, que é 4, vezes R. Por que eu fiz isso? Porque agora eu consegui colocar todos eles em função de uma única variável, que é o R. Então, se eu substituo tudo isso aqui dentro da expressão que ele me forneceu, eu vou ter apenas a variável R, então resolvo ali uma equaçãozinha e chego no resultado do R. Substituindo, então. Meu A1 é 5, então se A1 ao quadrado, eu vou ter simplesmente 5 ao quadrado. Mais o A2, que é 5 mais R, eu coloco entre parênteses esse 5 mais R, que estará elevado ao quadrado. Já adianto a vocês que isso aqui é um produto notável, tá? Já aprendemos também aqui. E o A3, 5 mais 2R, só que ele está ao quadrado. Isso será igual ao A4, 5 mais 3R, também ao quadrado, mais o A5, que é 5 mais 4R, também ao quadrado. Quem não tinha entendido ainda quando eu falei que ia ficar apenas uma variável, deve ter entendido agora. Só temos a variável R. Então, de alguma forma, nós vamos conseguir chegar no valor da razão. Bom, 5 ao quadrado é 25, agora eu vou desenvolver. Produto notável da soma é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eu também conseguiria desenvolver separando 5 mais R vezes 5 mais R e fazendo as várias distributivas, mas seria muito mais trabalhoso. Então, se eu pegar aqui o quadrado do primeiro já é 5 ao quadrado, 25, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 5 vezes R vai dar 10R. Mais o próprio R, que é o segundo ao quadrado. Desenvolvi a primeira potência, vamos para a próxima. Quadrado do primeiro, 5 ao quadrado, 25, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 5 vezes 2 vai dar 20R. Mais o quadrado do segundo. Agora, cuidado, se eu tenho um 2R ao quadrado, tanto o 2 quanto o R são elevados, tá? Quando eu tenho ali a potência da multiplicação. Então, fica 4R quadrado. Isso de um lado da igualdade, né? Meu espaço está meio pequeno aqui, então eu vou continuar a igualdade aqui embaixo. Do outro lado, eu teria a mesma coisa. 5 mais 3R ao quadrado. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e 2 vezes 5 vezes 3R vai dar 30R.
mais o quadrado do segundo, que é o 3r ao quadrado. Mesma ressalva, eu elevo tanto o 3 quanto o r. Vira 9r quadrado. Mais, desse lado, 5 ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, 25. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 5 vezes 4 vai dar 40r. Mais o quadrado do segundo, que vai dar 16r quadrado. Bom, deu uma expressão grande, mas agora dá para juntar várias coisas, né? Eu vou juntar separado de cada lado, depois eu vou passar tudo para o mesmo lado. Então, se eu pegar aqui do lado esquerdo, eu já tenho um r quadrado com mais 4r quadrado, que vira 5r quadrado. Eu tenho 10r e tenho 20r, que vai virar 30r. E tenho 25 mais 25 mais 25, que dá 75. Do outro lado, eu tenho 9r quadrado mais 16r quadrado. Isso vai dar 25r quadrado. Tenho 30r mais 40r, que dá 70r. E tenho 25 mais 25, que dá 50. Bom, já deu para perceber que é a equação de segundo grau, vou resolver por Bhaskara. Então, para isso, eu vou jogar todos os termos para o lado esquerdo e igualar a zero. Então, já tinha o 5r quadrado mais 30r mais 75. Aí eu trouxe o 25r quadrado subtraindo, o 70r subtraindo e o 50. Esse final aqui é mais, tá? Mais 50. E o 50 que estava somando, eu trago subtraindo. E agora eu consigo juntar mais coisas. O 5r quadrado com menos 25r quadrado vira menos 20r quadrado. Mais 30r menos 70r vai dar menos 40r. E finalmente, mais 75 menos 50 vai dar mais 25. E isso vai ser feito igual a zero. Por questão de espaço, eu vou tirar meu bloquinho aqui do lado, né? Nós já usamos a fórmula que a gente precisava, do termo geral. Nós vamos usar ela mais uma vez depois, mas é bem tranquilo, tá? Só lembrar, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Bom, gente, cheguei aqui na equação de segundo grau. Eu até poderia desenvolver assim, onde o a é menos 20, o b é menos 40 e o c é 25. Mas eu já expliquei para vocês que quando eu estou trabalhando só com equação e não com função, meu objetivo aqui é só chegar no valor da variável, eu posso fazer algumas simplificações. Por exemplo, se eu quiser multiplicar por menos 1, eu não trabalho com o a negativo. Ele fica mais 20r quadrado menos 40r mais 25 igual a zero. Outra coisa é que todos eles são divisíveis por 5, né? E dá exato. Então, se eu quiser fazer isso, fica mais fácil na hora de jogar a forma de Bhaskara. Porque 20 dividido por 5 dá 4. Então, fica 4r quadrado. Na verdade, é negativo, né? Era menos 20. Ah, não, desculpa. Já multipliquei por menos 1. É positivo mesmo. Esse do meio aqui é que eu esqueci. Né? Então, quando eu peguei o menos 40r e multipliquei por menos 1, tem que virar mais 40r. E o mais 25 tem que virar menos 25. Então, deixa eu recapitular aqui. Era menos 20r quadrado, menos 40r mais 25. Multipliquei por menos 1 e inverti os sinais. O menos 20r quadrado virou mais 20r quadrado. O menos 40r virou mais 40r. E o mais 25 virou menos 25. Agora está certinho. Então, esse 40r, né, que quando eu dividir por 5, vai virar 8r. Menos o 25 que dividido por 5 dá 5. Então, eu consegui diminuir muito a expressão e trabalhar com valores um pouco menores ali na fórmula de Bhaskara. O a vale 4, o b vale 8 e o c vale menos 5. Sendo assim, o delta é b ao quadrado, então 8 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 4, vezes o c, que é menos 5. Ficou, então, 64. 4 vezes 4 dá 16. E 16 vezes 5 dá 80. Menos vezes mais dá menos, vezes menos dá mais. Então, meu delta ficou 80 mais 64, que dá 144. O x será menos o b, então menos 8, mais ou menos a raiz de 144 sobre 2 vezes 4. Gente, essa raiz de 144 pode fazer fatorando, tá? O fato é que essa raiz é igual a 12. E aqui embaixo, 2 vezes 4 dá 8. Bom, agora eu separo em x' e x duas linhas. Em um deles eu coloco menos 8 mais 12, que aí vai dar 4 sobre 8. Que simplificando vira um meio, tá? Dividir por 4 em cima e embaixo. No outro vai ficar menos 8 menos 12, que dá menos 20. Que é o x duas linhas, né? Dividido por 8. Não é divisão exata, se eu quiser simplificar por 4 em cima e embaixo,
eu vou chegar com o meu x, que na verdade não era x, era r, né? Às vezes eu esqueço, mas eu vou concluir certinho aqui. Então eu teria uma outra possibilidade para o r, né? Que seria o r duas linhas, que seria menos 5 meios. Tá, vou só fazer uma correção aqui, vou tirar o x e trocar por r. E com a mágica da edição de vídeo, eu consigo agora trocar e fazer certinho, tá? O cálculo está todo correto, só que a nossa variável é o r. Então, tinha aqui o r menos o b e tudo mais. Chegamos no r', que é igual a 1 meio, e um r duas linhas, que é igual a menos 5 meios. E aí, qual que eu vou usar? Bom, agora vamos ler a questão de novo. Ele pergunta o maior valor possível para o último termo da PA. Bom, se o primeiro termo é 5, e eu tenho duas opções de razão, uma positiva e uma negativa, qual a minha conclusão? Que quando eu tenho uma razão positiva, ela é crescente. Então, se era 5, esse valor vai aumentando. Se eu tenho uma razão negativa, a PA é decrescente. Então, ele vai só diminuindo. Conclusão. O R que vai fazer que eu tenha maior valor para o último termo é o 1 meio, que é a razão positiva. Mas e aí? O último termo é o A5. Então, eu vou jogar de novo naquela forma do termo geral. A5 é igual a 1, que é 5. Mais n menos 1, 5 menos 1 dá 4, vezes a razão, que é 1 meio. Então, meu A5 ficou 5 mais. Posso simplificar o 4 com o 2, vira 2. E 5 mais 2 é igual a 7. Agora sim temos a resposta, né? O maior valor possível para esse último termo da minha PA é o número 7. Essa resposta se encontra aqui na letra D. Temos agora uma questão que caiu no concurso Petrobras 2014. Considere a progressão geométrica finita, A1, A2, A3, reticências, até A12, na qual o primeiro termo vale metade da razão e o A7 é igual a 64 vezes o A4. O último termo dessa progressão é igual a... Bom, nós estamos falando agora de uma PG. Eu estabeleci para vocês também umas anotações aí com algumas fórmulas. Eu vou pôr aqui do lado, até para lembrar como é que se usa, e dar uma repassada geral nelas. E aí te falo qual que nós vamos utilizar. Para a PG, nós temos mais fórmulas do que da PA, né, que eu escolhi passar para vocês. A primeira delas, muito importante, é a fórmula do termo geral. Né, ela me dá o AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, onde Q é a razão da PG. Lembra que a razão da PG é, na verdade, a divisão de um termo pelo seu antecessor. Temos a forma dos N termos da PG. E se a PG for infinita, a soma dos infinitos termos. Isso ocorre quando a razão está entre 0 e 1. E ainda temos a formulazinha do produto. Bom, aqui o que eu vou precisar efetivamente, de novo, é a primeira, né, que é a forma do termo geral. Bom, vou anotar aqui, então, o que ele está pedindo. Ele pede o último termo da progressão. O que eu preciso para achar um termo qualquer? Né, forma do termo geral. Preciso do A1, nós não temos. Precisamos da razão, também não temos. Mas temos algumas relações interessantes aqui. Ele fala que o primeiro termo vale metade da razão, então o A1 é Q sobre 2. E fala que o A7 é 64 vezes A4. Na verdade, essa segunda expressão que vai me ajudar aqui a começar o exercício. Por quê? Pela forma do termo geral, meu A7 seria meu A1, vezes a razão elevada a 7 menos 1, que é 6. E de maneira parecida, meu A4 seria o A1, vezes o que é elevado a 4 menos 1, que é 3. E eu tenho uma relação entre o A7 e o A4. Eu posso substituir as duas aqui em cima. Eu sei que o A7, que é A1 vezes Q6, deverá ser igual a 64 vezes o A4, que é A1 vezes Q ao cubo. Gente, muitos aqui teriam pegado o A1 e substituído por Q sobre 2. Eu poderia fazer isso e dava até para juntar depois. Mas eu não fiz, sabe por quê? Eu tenho o A1 dos dois lados multiplicando. Significa que eu posso cortar. Por regra normal de equação, eu poderia passar esse A1 dividindo e cortar depois. Então já corto antes. Então, na verdade, o A1 deixou de existir aqui dentro. Então, achei que ficou mais simples eu não substituí-lo por enquanto. Também ia dar certo. O fato é que eu cheguei nisso daqui, ó. Que Q elevado a 6 é igual a 64 vezes Q elevado a 3. Bom, esse Q ao cubo que está multiplicando, eu trago dividindo para o outro lado. Q a sexta sobre Q ao cubo é igual a 64. Agora eu vou conservar aqui a base e vou subtrair os expoentes, que continua igual a 64. 6 menos 3 dá 3, Q ao cubo é igual a 64.
Como o expoente é ímpar, eu só tenho uma resposta, tá? Não tem aquele mais ou menos não, aquilo é só para o par. E eu consigo igualar as bases, porque na verdade o 64 é o 4 ao cubo. Tranquilo. Se eu tenho aqui uma igualdade de funções exponenciais, de termos exponenciais, e os expoentes são iguais, é porque as bases são iguais. E aí eu consegui encontrar a minha razão, que é igual a 4. Por outro lado, eu sabia que o A1 era essa razão dividido por 2. Então será 4 dividido por 2, que é igual a 2. Lembra do início do exercício que eu falei que para resolver eu precisava do A1 e da razão? Agora temos as duas coisas, agora fica fácil. Ele quer o último termo, que é o A12. Então, pela forma do termo geral, que está aqui do lado, meu A12 vai ser o A1, que é 2, vezes a razão, que é 4, elevado a n menos 1, que é 12 menos 1, que é 11. Obviamente, isso aqui daria um valor muito grande, mas eu não vou ter que fazer a potência. Olha só os itens que ele colocou nas alternativas. Tudo como base 2. Também contou agora o que nós vamos fazer. O primeiro eu vou manter e vou escrever o 4 como sendo 2 ao quadrado. Por regra de potenciação, se eu tenho uma potência elevada a uma potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. E 2 vezes 11 dá 22. Também sabemos que se eu tenho multiplicação de bases iguais e esse primeiro 2 está elevado a 1, que então será 2 elevado a 1 mais 22. Né? Conserva a base e soma os expoentes. Que vai dar então 2 elevado a 23. E essa é a resposta do nosso exercício. Essa resposta vocês encontram na letra D, que é, portanto, o gabarito da questão. Agora, uma questão que caiu no concurso do Banco da Amazônia em 2018. Considere a sequência numérica cujo termo geral é dado por AN igual a 2 elevado a 1 menos 3N para N maior ou igual a 1. Essa sequência numérica é uma progressão e ele pergunta se é geométrica, aritmética, qual a razão e tudo mais. Gente, essa é uma questão relativamente fácil, porque ele me deu um termo que basta eu ir substituindo o N para achar o A1, o A2 e o A3. Tendo os três primeiros termos, eu já sei dizer se é uma PA ou uma PG e já sei encontrar a razão. Então, olha só como ficou fácil. O termo geral é esse, AN igual a 2 elevado a 1 menos 3N. Significa que se o N for 1, que é o meu primeiro termo A1, ficaria 2 elevado a 1 menos 3 vezes 1. É só substituir mesmo. Ficou 2 elevado a 1 menos 2, que ficou então 2 elevado... Desculpa. 1 menos 3. Que ficou 2 elevado a menos 2. Eu vou deixar assim por enquanto. Meu A2... Vou substituir o N por 2. Então, 2 elevado a 1 menos 3 vezes 2. 2 elevado a 1 menos 6, que deu 2 elevado a menos 5. E o A3 é o 2 elevado a 1 menos 3 vezes o N, que agora é 3. Ficou 2 elevado a 1 menos 9. E aqui vai dar, então, 2 elevado a menos 8. Isso significa que a minha sequência ficou assim. 2 elevado a menos 2 é o primeiro termo, 2 elevado a menos 5 é o segundo, 2 elevado a menos 8 é o terceiro, e eu poderia continuar, mas com esses três eu já consigo resolver. Bom, agora para testar se é uma PA, eu teria que verificar se é verdadeira a seguinte coisa. Se eu subtrair o segundo menos o primeiro, tem que ser igual à subtração do terceiro menos o segundo. E para ser uma PG, eu teria que verificar se a divisão do segundo pelo primeiro é igual à divisão do terceiro pelo segundo. Bom, vou dar uma dica aqui para vocês do que eu faço. Quando eu tenho esses termos em forma de potência, eu prefiro testar a PG primeiro. E por quê? Porque é muito mais fácil eu dividir potências, e aqui elas são bases iguais, então é mais fácil ainda, do que subtrair. Né? Então eu vou subtrair fração, porque aqui é negativo. Então eu testo primeiro o mais fácil. Porque se resolver for PG, eu nem testo o outro. Se acontecer de não ser verdadeiro, porque é rapidinho testar PG, aí eu testo se é PA, testo a subtração. Então vamos lá. O que diz então a relação para ser uma PG? Se eu dividir meu segundo termo, que é 2 elevado a menos 5, pelo primeiro, que é 2 elevado a menos 2, se for uma PG, não sei se será, vou verificar se isso é verdade ou não, deverá ser igual à divisão do terceiro pelo segundo. E aí eu tenho divisão de bases iguais.
Gente, aqui também uma outra dica. Eu evito ficar passando termo de um lado para o outro, colocar multiplicadores. Por quê? Porque se eu simplesmente resolvo um lado e resolvo o outro, e se forem iguais, esse resultado comum já é a razão. Então já resolvo duas coisas, tá? Por isso. Então olha só, lado esquerdo eu conservo a base e subtraio os expoentes, porque é divisão de bases iguais. Do lado direito também, conservo a base 2, mantenho o menos 8, menos o menos 5. Cheguei então que um lado é 2 elevado a menos 5 mais 2, e do outro 2 elevado a menos 8 mais 5. Ora, menos 5 mais 2 dá menos 3, e do outro lado, menos 8 mais 5 também dá menos 3. Cheguei numa relação verdadeira, então é uma PG. E como eu não troquei termos de lado, a razão dela já é o 2 elevado a menos 3, que é o mesmo que 1 sobre 2 ao cubo, que é o mesmo que 1 sobre 8. Gente, já temos a resposta. É uma PG de razão 1 sobre 8. Olhando as alternativas, percebemos que a resposta correta encontra-se na letra A, gabarito da nossa questão. Vamos agora a uma questão que caiu no concurso do Banco do Brasil em 2012. Uma sequência numérica infinita, E1, E2, E3, reticências EN, é tal que a soma dos N termos iniciais é igual a N² mais 6N. O quarto termo dessa sequência é igual a... Bom, gente, na verdade, ele nem fala se isso aqui pode ser uma PA ou uma PG. Mas ele dá uma informação que talvez seja até mais importante. Que a soma dos N termos iniciais é N² mais 6N. Vou até anotar isso aqui. E por que isso é importante? Já fiz outros exercícios resolvidos com uma ideia semelhante. Se eu vou substituindo o valor para o N, eu vou descobrindo a soma de um termo só, que é o próprio A1. Se eu jogo N igual a 2, eu descubro a soma dos dois primeiros termos. E aí, se eu já tenho o A1, eu descubro o A2. E aí, eu descubro quantos eu quiser a partir daí. Então, eu descubro se é uma PA ou uma PG, ou mesmo chego diretamente no quarto termo, se eu preferir assim. Então, eu já me contei a estratégia que eu vou usar. Eu vou substituindo o valor para N, e a partir daí vou descobrindo o valor desses termos, que ele chamou de E1, E2, E3, mas que na verdade eu vou até trocar por A1, A2, A3, para já estar mais acostumado com esses termos. Então imagina que a soma de um termo só é 1 ao quadrado mais 6 vezes 1. Então isso aqui vai dar 1 mais 6, que é igual a 7. Acontece que a soma de um termo só é o próprio A1, porque só tem ele. Então já descobri que o nosso A1 é igual a 7. Bom, e se eu pegar a soma dos dois? Então seria 2 ao quadrado mais 6 vezes 2. 2 ao quadrado dá 4 e 6 vezes 2 dá 12. Aqui será igual a 16. Mas cuidado, esse não é o meu A2. Ele é a soma dos dois primeiros, ou seja, ele é o A1 mais o A2, que dá 16. Como o A1 é 7, eu vou ter que 7 mais A2 é igual a 16. Esse 7 passa subtraindo e 16 menos 7 é igual a 9. Claro que com dois valores apenas ainda não dá para concluir muita coisa, mas eu vou encontrar o A3 e aí sim vamos chegar a uma conclusão importante. Vou usar a mesma estratégia, vou fazer a soma dos três primeiros, substituindo no N² mais 6N, que vai ser 3 ao quadrado mais 6 vezes 3. 3 ao quadrado dá 9, 6 vezes 3 dá 18, então o nosso resultado aqui será 27. Só que esse S3 é a soma do A1 mais A2 mais A3, que tem que dar 27. Eu já sei que o A1 vale 7 e que o A2 vale 9. Na verdade, já sei que a soma A1 mais A2 dá 16, se eu quiser ser mais prático. Mais A3 é igual a 27. Esse 16 passa subtraindo. Então, meu A3 é igual a 27 menos 16, que é igual a 11. Bom, agora eu posso ir por dois caminhos diferentes. Já dá para perceber que até agora a nossa sequência ficou 7, 9, 11, tá? Repito, ele chamou de E1, E2, eu chamei de A1 e A2, não faz diferença. Gente, já consegui descobrir, isso aqui é uma PA.
Porque se eu subtrair 9 menos 7, dá 2. E se eu subtrair 11 menos 9, também dá 2. É uma PA de razão 2, cujo primeiro termo é o 7. Então, se eu usar a forma do termo geral aqui agora, eu encontro o quarto termo. Essa é uma das maneiras. A outra seria continuar usando essa estratégia, calcular meu S4 e depois subtrair dos 27, que era a soma dos três primeiros. Aí vocês escolhem a maneira que acham melhor. Eu vou aproveitar aqui, né, até porque isso aqui virou uma revisão, e vou usar a forma do termo geral. Mas, repito, dava para fazer substituindo o S4 também. O que seria o A4 em uma PA? Seria o A1 mais 4 menos 1, que é 3, vezes a razão. Ou seja, seria meu A1, que é 7, mais 3 vezes 2. Daria 7 mais 6, que é igual a 13. Na verdade, gente, daria também para fazer visual. Olha só, 7, 9, 11. Próximo já estava meio óbvio, já que eu descobri que é uma PA, só por isso, que seria 13. Então, o gabarito da nossa questão encontra-se na letra B. Temos agora uma questão que caiu no concurso Liquigás 2012. Considere uma função f de R em R, reais em reais, definida por fx igual a 2x mais 5. Se Cn, onde n pertence aos naturais positivos, indica o termo geral de uma progressão aritmética decrescente, então a sequência de números reais dn, definida por dn, função de Cn, n também pertencente aos naturais positivos, é uma progressão. E aí vamos ver se ela é aritmética, geométrica, se é crescente ou decrescente. Gente, aqui para facilitar, bastava enxergar uma coisa. Independente dos valores que eu jogasse para o C, sabendo que ela é uma progressão aritmética decrescente, tá? Seguindo esse critério, eu teria que chegar na mesma conclusão. Porque em nenhum momento ele me pede o valor do primeiro termo, ou me pede a razão ou de um termo qualquer. Então a maneira mais fácil de resolver esse exercício seria criando uma progressão aritmética decrescente para ser o nosso C. Porque aí eu teria seus valores, mesmo adotados. E esses valores iam sendo substituídos na função e me gerando os valores de D. Depois de prontos, eu conseguiria chegar na conclusão que o exercício me pede. Né? Então foi isso que eu fiz. Criei aqui para o meu Cn uma progressão aritmética decrescente. E é bem simples, tá? Vimos isso na teoria. Uma progressão aritmética decrescente é aquela que seus valores vão diminuindo à medida que a posição vai aumentando. Então, meu primeiro termo é maior que o segundo, que é maior que o terceiro, e assim por diante. Então, pensei em alguns números. Pensei no 6, no 4, no 2. E, na verdade, só esses três já me resolveriam. Tá vendo? É uma PA de razão 2. Eu quis criar assim, como eu falei, porque eu só quero concluir no final se o resultado é PA ou PG, se é crescente, decrescente ou alternada. Então, o que eu faço agora? Eu considero que essa é meu C1, C2 e C3. E o que é meu D? Função disso, que segue essa regra que foi dada. 2x mais 5. Então, seguindo isso que eu adotei e conhecendo a função, o que seria meu D1? Seria 2 vezes o C1, que é 6, mais 5. 2 vezes 6 dá 12, e 12 mais 5 dá 17. O que seria o meu D2? Né? Que seria C2 igual a 4. Seria 2 vezes 4, mais 5. Então, daria 8 mais 5, que é igual a 13. E o que seria o meu D3? Seria substituir o 2, então 2 vezes 2, mais 5. 2 vezes 2 dá 4, mais 5, 9. Gente, já dá para descobrir. Já sei que 13 menos 17 é igual a 9 menos 13, então é uma PA. E que 13 menos 17 dá menos 4. 9 menos 13 dá menos 4. Embora eu nem precisasse, porque eu não quero valor. Até porque se eu precisasse de valor, eu não poderia ter adotado aqui no início. Eu só quero a conclusão. É uma PA. Se aqui, de acordo com as minhas escolhas, o primeiro foi 17, o segundo 13 e assim por diante, nós percebemos que ela também será decrescente. Então, a resposta, progressão aritmética decrescente. Essa resposta vocês encontram na letra B, gabarito dessa questão. Um garçom ganha um salário fixo por mês, mais gorjetas diárias. Como regra, ele se propôs a cada dia do mês guardar um pouco do que ganha de gorjetas para fazer uma reserva financeira,
que é depositada no banco ao fim do dia 30, exceto em fevereiro. No dia 1º ele guarda R$1, no dia 2 guarda R$2, no dia 3, R$3, e assim sucessivamente, até que no dia 30 ele junta R$30 ao que vinha guardando e faz o depósito. Em um determinado mês de 30 dias, ele precisou gastar tudo o que havia juntado até o fim do dia 15, mas quis repor esse gasto. Para isso, guardou do dia 16 até o dia 30 um valor fixo de X reais por dia, de modo que no fim do mês depositou a mesma quantia que vinha depositando todos os meses, exceto em fevereiro. Qual o valor de X? Bom, gente, o que vocês vão perceber aqui? Que no dia 1º ele deposita 1, no dia 2 ele deposita 2, no 3, 3, até o dia 30. Ou seja, se eu fizer a diferença do segundo menos o primeiro, vai dar igual a diferença do terceiro menos o segundo. Isso aqui é uma PA, progressão aritmética. E a razão é exatamente 3 menos 2, ou 2 menos 1. É uma PA de razão 1. Bom, então como é que eu pensei a resolução desse exercício? Eu vou descobrir quanto que ele depositaria no mês normal, no mês comum, que tem 30 dias, a soma dos 30 termos, que seria, então, utilizar uma fórmula. Basta eu pegar o primeiro termo, mais A30, multiplicar pelo N, que é 30, e dividir por 2. Acontece que o meu A1 é 1. E meu A30 é 30. Ou seja, a soma dos 30 termos vai ser 1 mais 30, vezes 30 dividido por 2, que dá 15. Então, no mês normal, em que ele não vai fazer retirada, ele vai conseguir depositar 31 vezes 15. Ele vai conseguir depositar R$465. Só que o exercício não pediu isso, mas praticamente agora a gente vai conseguir resolver sem dificuldade. Por quê? Ele fala que ele gastou o que ele tinha juntado até o dia 15. Eu nem preciso saber que valor é esse. Mas ele vai repor. Então, do dia 16 até o dia 30, que dão 15 dias, ele vai depositar um valor fixo. Olha, se faltam 15 dias e ele quer depositar um valor fixo, é só dividir o que ele vai ter que juntar por 15. Bem simples mesmo. E 465 dividido por 15 dá 31. Então, eu teria que juntar R$31 todo dia, para no final ter os mesmos 465 que ele estava juntando nos meses anteriores, daquela forma de PA. Então, a resposta, o gabarito dessa questão, está na letra E.